Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos vocês que estão conectados no canal da Primeira Igreja Batista em Londrina. É um prazer, mais uma vez, podermos transmitir a palavra de Deus. E nós vamos rapidamente seguir para a mensagem que hoje será dada pelo nosso irmão pastor Maurício Torres. Amém. Nós vamos orar mais uma vez, clamando ao Senhor e pedindo que esta palavra, que é viva e eficaz, permaneça nos nossos corações e seja material do Espírito Santo a tratar com Amém. Nossas vidas. Pai, mais uma vez podemos nos dirigir ao Senhor. O Senhor nos abriu o acesso à Tua presença. E em qualquer lugar, em qualquer instante, podemos falar contigo, podemos orar ao Senhor, podemos abrir nossos corações para o Senhor. Embora o Senhor saiba de todas as coisas, o Senhor nos chama a falarmos contigo, a conversarmos, a termos comunhão, a colocarmos diante do Senhor os nossos pedidos, as intercessões, a nossa adoração ao Senhor. Nós te agradecemos por esse momento. Pedimos que mais uma vez o Senhor fale através da Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Maurício, Alegria. O que você tem para nós hoje? Uma alegria estarmos aqui novamente e os irmãos nos acompanhando via internet. Eu queria ler com vocês, meus queridos, o Salmo 56, versículo 3 e 4. Uma palavra que o salmista está trazendo para nós nessa noite. Pedi para o pastor Eric, meu irmão, ler esse Sim. 2 versículos para nós do capítulo 56, 3 e 4. Sim. Em me vindo o temor, hei de confiar em Ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Mas quando eu estiver com medo, confiarei em quem, pastor Eric? Em Ti, em Deus, no Senhor. Hoje eu tenho visto, pastor Eric, com tudo que está acontecendo hoje no cenário político, econômico, global, você que está em casa aí nos acompanhando, você sabe do que eu estou falando, mas eu tenho visto hoje, pastor Eric, no meio de tudo isso, uma cristandade acuada, uma cristandade amedrontada, para não dizer desesperada. E quando eu vejo o salmista dizendo isso, eu não sei para você, mas para mim, meu querido, enche o meu coração. Eu creio, pastor Eric, que aquilo que era para gerar alegria na vida de um cristão, e eu estou falando com você hoje que crê em Cristo, que é um cristão, aquilo que era para gerar alegria, regozijo nos nossos corações, pastor Eric, no meu modo de ver, está levando desespero na vida das pessoas. O que você está querendo dizer? Meu querido, a Bíblia diz, e não fui eu que escrevi Bíblia, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz, que quanto mais próximo nós estivéssemos da vinda do Senhor, mais problemas, mais tragédias, mais pestes iriam estar
eu vejo na palavra de Deus, pastor Eric, essa expressão, um aumento de tudo isso. Quanto mais próximo a vinda do Senhor estiver. E eu quero dizer para vocês, como eu disse, eu não escrevi Bíblia, quem escreveu Bíblia foi o Espírito Santo. E eu queria ler com vocês, pedir para o pastor Eric ler esse texto também, que eu separei ele, de 2 Pedro capítulo 1, versículo 20 e 21. O que o apóstolo Pedro está dizendo aí para nós, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que não foi... As pessoas dizem, não, foram homens que escreveram a Bíblia. Foram, mas homens foram inspirados e foi o sopro do Espírito. Então, eu queria ler esse texto com vocês aí em casa, 2 Pedro 1, 20 e 21. Veja o que o apóstolo Pedro está dizendo para nós. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Olha que coisa. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O que significa essa palavra elucidação? Interpretação. A palavra de Deus não veio por interpretação humana, não veio de cabeça de Paulo, de cabeça de Pedro, de cabeça de Tiago. Foi o Espírito Santo praticamente citando e eles escrevendo ali. Falaram movidos da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então, querido, eu quero dizer para você nessa noite que não é pastor Maurício que está dizendo, mas é a palavra de Deus. Então, voltando aqui para o nosso raciocínio. Aquilo que ela, para gerar alegria, regozijo nos nossos corações, hoje eu tenho visto, pastor Eric, está gerando desespero. Porque o nosso Senhor disse, os apóstolos também disseram, volto a dizer, que quanto mais próximo a vinda do Senhor tivesse, mais pestes, mais pragas, mais fomes, mais terremotos iriam acontecer. E eu quero ler com vocês, meus queridos, o texto de 2 Pedro capítulo 3, nós vamos começar no versículo 1, e nós vamos descer aqui até o finalzinho. Eu queria fazer essa leitura, pastor Eric. Eu acho que eu vou parando aqui também. Sim. E eu queria que você prestasse atenção nesse texto, meu irmão, minha irmã, que me acompanhe na sua casa, o que o Espírito Santo, através do apóstolo Paulo, está dizendo para você nessa noite. Ele começa dizendo assim, sabe porém isto, nos últimos dias. Que últimos dias é esse, pastor Eric? Os últimos dias... Falando aqui da segunda vinda de Cristo, com o final dos tempos, sobreveriam tempos o quê? Tempos difíceis, tempos trabalhosos, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma, tendo uma aparência de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes, pois entre eles se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas, sobrecarregadas de pecados, conduzidas por várias paixões que aprendem, sempre e jamais chegam ao conhecimento da verdade. E do modo, porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos,
quanto à fé, a eles, todavia, não irão adiante, ou avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Aí agora Paulo ele vai elogiar Timóteo, elogiar a firmeza de Timóteo, a permanecer leal à verdade de Deus. Aí ele diz assim para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que várias perseguições tenho suportado. Presta atenção, meu querido, presta atenção, minha querida, presta atenção, meu irmão, no que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando das perseguições que ele passou, dos sofrimentos que aconteceram. Depois leia o livro de Atos, o capítulo 14 para frente, você vai descobrir o que aconteceu com Paulo em Antioquia, você vai descobrir o que aconteceu com Paulo em Icônio e Listra, e ele usa uma expressão aqui, várias, pastor Eric, várias perseguições, não foi uma perseguiçãozinha aqui e outra acolá, ele fala de várias perseguições que ele diz que tenho suportado. Aí ele continua e diz assim: de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Aí ele volta a dizer para o filho na fé dele: tu, porém, meu filho Timóteo, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ele termina aqui, meu irmão Eric, falando que toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, a mulher de Deus, seja perfeito, seja perfeita e perfeitamente habilitada para toda boa obra. Olha aqui, meu irmão, minha irmã, pela misericórdia de Deus, o que vai acontecer quanto mais próximo estivesse a segunda vinda do Senhor. Nosso Senhor e Salvador, Ele está dizendo aqui que quanto mais próximo estivesse da vinda dEle, os tempos seriam trabalhosos, os homens seriam egoístas, tudo isso que nós lemos aqui. E aí eu pergunto para você aí que me acompanha na sua casa, você achou essa palavra pesada? Você achou essa palavra de apóstolo Paulo aqui dura? Pois eu quero dizer para você que Jesus, ele não amenizou. Jesus, ele dá uma palavra mais dura ainda. E eu quero pedir para o meu querido pastor Eric ler para nós Lucas capítulo 21, do versículo 25 ao 28, o subtítulo aí desse texto é a vinda do Filho do Homem. Eu não estou aqui para falar de escatologia hoje, podemos até tratar um pouco sobre esse assunto. Não gosto muito, pastor Eric, de falar de escatologia, porque quando você fala de escatologia, da vinda do Senhor, parece que isso gera um medo nas pessoas, e eu tenho a impressão que as pessoas começam a querer buscar ao Senhor, não por aquilo que Ele é, por aquilo que Ele veio oferecer pela salvação, mas com medo. Mas a escatologia ela é bíblica, mas eu queria que você prestasse atenção, o que vai acontecer aqui. Lê para nós, meu irmão. Do 25 ao 28. De Lucas capítulo 21.
Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se você achou a palavra de 2 Timóteo pesada, eu quero dizer para você que a de Jesus aqui ela é mais pesadinha um pouco ainda. Ele diz aí, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, sobre a terra, angústia entre as nações e perplexibilidade por causa do bramido do mar e das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror, a palavra de Deus está dizendo. Jesus está dizendo que as pessoas iam desmaiar de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Eu quero dizer para você nessa noite, não querendo gerar medo no seu coração, se você está assustado com o que está acontecendo ao mundo, e quando essas coisas aqui, pastor Érico, vierem a acontecer? Então o que eu quero levar você a dizer? Que a palavra de Deus está nos exortando. Jesus está dizendo aqui, ao começarem a acontecer essas coisas, pastor Érico, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Que redenção que é essa? É a redenção do nosso corpo. Nós vamos receber um corpo glorificado. Nós temos esse livro que o pastor Glênio escreveu, inclusive eu dei um essa semana para o moço. A salvação em 3 tempos. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei salvo. Eu fui salvo no meu espírito quando eu ouvi o evangelho, quando eu escutei o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, quando eu criei por obra do Espírito Santo, por meio da graça de Deus, na minha atração no corpo de Cristo, na minha morte com Cristo, na minha ressurreição com Cristo, Cristo veio habitar na minha vida. Se alguém está em Cristo, diz a palavra de Deus, é uma nova o quê, pastor Érico? Uma nova criatura. É uma nova criatura, é uma nova criação. Então, eu criei, por obra de Deus, do Espírito Santo, estou salvo, fui salvo. Eu estou sendo salvo cada dia na minha alma, na minha mente, nas minhas emoções, na minha vontade. Mas eu serei ainda, pastor Érico, salvo da presença total do pecado que ainda habita no meu corpo. Eu ainda tenho um corpo mortal, eu ainda tenho um corpo que a palavra fala que é um corpo que ele vai se corrompendo a cada dia. Então essa redenção se aproxima aqui, é essa redenção que o Senhor está dizendo. É a redenção quando eu vou estar completamente livre do poder do pecado, da ausência do pecado na minha vida. E o Senhor está dizendo para você e para mim, que quando essas coisas estiverem acontecendo, é para nós levantarmos os olhos ao céu e saber que a nossa redenção se aproxima. E eu queria ler com você, meu querido, minha querida, Salmo 27, o versículo 1 e 2, o que o salmista está dizendo para você e para mim nessa noite? Ele vai dizer que o Senhor, Ele é o quê? O que Ele é? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Pastor Érico do céu, olha o que a palavra de Deus está dizendo para nós. O salmista, ele
ele faz uma confissão de inteira confiança no Senhor. Exatamente. E não com pouca carga de tribulação, de situações difíceis na sua vida, Sim. né? Como também nós hoje somos passivos de experimentar a cada dia, né? Exatamente. E a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo, que deu ao salmista essa confiança, que você também, querido, possa ter essa confiança. Eu oro para que o Senhor também me dê essa confiança, cada dia mais e mais. O nosso texto base que nós lemos aqui, ele dizia assim: mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, em Deus, cuja palavra eu louvo. Em Deus eu confio e não temerei. Eu não temerei. O que me poderá fazer o simples mortal? Então, meu querido, olhe para as promessas, olhe para essa promessa que a palavra de Deus está trazendo para você nessa noite. Tome posse disso, peça ao Espírito Santo para trazer a revelação. Amém. Muitas vezes, pastor Eric, nós ficamos somente com o Logos. E nós precisamos do rema, nós precisamos da revelação. A palavra de Deus diz que o Logos, a Bíblia diz que a letra mata, mas é o Espírito que traz vida, e ele traz vida por meio da palavra. Você, meu querido, pegue essa palavra, esses textos que nós estamos tratando aqui, nós vamos tratar com mais alguns ainda, e peça, leia ele em oração, pedindo o Espírito Santo de Deus. Eu quero o rema, eu quero a revelação dessa verdade. Quando você estiver com medo, quando você estiver angustiado, quando você estiver preocupado, comece a confessar essa palavra, porque o Espírito trazendo a revelação, você e eu podemos ter a mesma confiança que o salmista teve, pastor Eric. Ou será que foi um privilégio que Deus deu somente ao salmista? Será que Deus faz acepção de pessoas? Será que esse Deus não pode colocar essa confiança para nós também, meu irmão? Sem dúvida, para nós também. Sem dúvida. E eu queria ler com vocês mais 2 textos aqui, que vai falar sobre esse mesmo assunto, que é o Salmo 34:4. Olha o que o salmista diz aí. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Livrou-me de quantos temores, pastor? Todos os meus temores. Todos os meus temores. Mas o que ele fez? Busquei o Senhor. Me lembrei agora daquele texto de Isaías, se eu não me engano, 56:5, 55:6. Invocai o Senhor Enquanto está perto. enquanto está perto. Meu querido, invoca o Senhor enquanto Ele está perto. Invoca o Senhor enquanto Ele está aqui. Então Ele está dizendo aqui, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Busque o Senhor, querido. Clame a Ele por misericórdia. Eu vejo aqui, pastor Érica, a importância da igreja, do convívio com os irmãos. Eu sei que nós estamos aí sendo atacados por todos os lados, mas essa presença dos irmãos, você está ali conversando com o irmão, exortando o irmão, isso é precioso, maravilhoso, né? é precioso demais, demais. Nós somos exortados e sempre nessa direção da nossa suficiência no Senhor, né? O texto Amém. diz que você citou, é buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém. E eu queria ler também com os meus queridos, Isaías 35, versículo 4, é um texto que fala muito ao meu coração. Isaías 35, versículo 4, olha o que o profeta Isaías está dizendo aí para nós. Isaías 35:4 diz assim: Dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais. Eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, Ele vem e vos salvará. Digam aos desalentados, a minha versão diz aos desanimados de coração.
Você que está desanimado de coração, você que está aí na sua casa hoje, triste, angustiado, desanimado, a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite: seja forte, não tema, não tema, o seu Deus virá, Ele virá. Ainda que nós pensemos que o Senhor está tardando, Ele não tarda, Ele vem, Ele vai vir. E Ele diz assim: Ele virá com vingança, com divina retribuição, virá para salvá-los. Porque o nosso Senhor é o Deus que vem salvar. É verdade. E vem sempre em socorro a cada um de nós. Eu tenho, nesses últimos dias, pregado nos grupos, pastor Eric, são vários grupos, sobre salvação. Não que eu não pregue sobre salvação, mas eu tenho tratado com ênfase sobre a salvação, o novo nascimento, a obra de Cristo Jesus, porque sabe o que eu estou percebendo? Que o Senhor está às portas. Aleluia, Maranata. O Senhor está às portas e eu tenho visto uma cristandade, volto a dizer, acuada, com medo, angustiada, e a palavra de Deus está dizendo que é para você não ficar assustado nem temeroso, mas você olhar para tudo isso e dizer: o Senhor está às portas, o Senhor está vindo me buscar. Que coisa maravilhosa. Amém. Que Aleluia. é isso, porque o salvo, o nascido de novo, ele não tem medo, meu querido. Ele, ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, o salmista diz: eu não terei medo algum. Eu quero ler para vocês um pequeno trecho do pedacinho do boletim que está saindo aí agora para o final do mês, Prontos para Partir 3. Hoje à tarde eu estava confeccionando ele aqui e, se Deus quiser, vai estar escrito assim nesse boletim: o verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, jamais terá medo da morte, seja ela como for. Presta atenção, o verdadeiro cristão, cheio do Espírito Santo, jamais terá medo da morte, seja ela como for. O escritor aos Hebreus já deixou essa verdade por sopro divino, em Hebreus capítulo 2, versículo 14, quando o escritor diz assim: e livrasse a todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E voltando para o Prontos para Partir 1, eu peguei aquela frase do Joseph Bailey, quando ele escreveu assim: os cristãos afirmam acreditar que o céu, estando Deus presente, é tão maravilhoso, e ainda assim agem como se fosse para lá, agem como se ir para lá fosse a maior tragédia. Olha o que esse homem de Deus escreveu aqui, pastor Eric. Os cristãos, e nós afirmamos sim, e acreditamos que o céu, estando Deus presente, é tão maravilhoso. Mas eu vou dizer para você, muitas vezes, eu também quero me colocar, muitas vezes eu estou vivendo de uma maneira que como que se fosse para lá fosse a maior tragédia. Porque quando eu vejo que eu estou passando por qualquer problema, quando eu vejo que de vez em quando a morte vem para dar uma lambida na gente, né, pastor Eric? Eu lembro o último acidente de moto que eu tive, que eu fraturei 4 costelas, e eu falei, me furou a pleura, e eu não estou conseguindo respirar. E, Senhor, a encomenda da parteira chegou hoje, quando eu esperando aquele SEAT ali na rua da casa do Márcio Mizobuti, foi bem na esquina, eu achei que eu ia embora, eu tinha quase certeza, e o Senhor me deu uma tranquilidade, e eu acho que quando vai chegar esse momento na vida de muitos de nós, quando esse momento chegar, nós não temos que ver a morte, pastor Eric, como se fosse uma tragédia. É verdade. Então, meu querido, eu quero terminar essa palavra, que o nosso tempo aqui já esgotou, perguntando para você, qual é o seu medo, meu querido? Qual é a sua angústia?
Coloque-se diante do Senhor, sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas e aquilo que o Senhor tem para nós é maravilhoso demais, pastor Eric. É verdade, meu irmão. Eu lembrei agora de um cântico da Raquel Novaes. Depois você que está em casa pode procurar no YouTube. E a letra diz assim: diga para os temerosos, não há nada a temer. Aleluia. Poderoso é o teu Senhor. E assim vai. E aí o refrão é: Ele vem para te salvar. Aleluia. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Amém. Glória ao Senhor. Isso é confiança, né, pastor Eric? confiança. Isso é confiança. Diga ao abatido, não há nada. Diga ao temeroso, não há nada a temer. O Senhor é contigo. Amém. Né? Amém. Que bênção. Muito obrigado, meu irmão, por essa palavra. Você que está em casa, recomendo isso que o pastor Maurício falou. Fique com a palavra de Deus. O Senhor vela sobre a sua palavra para cumprir. E Ele sustenta. Confie no Senhor. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa semana. Em nome de Jesus. Amém.